Boa noite. Eu disse boa noite. Gostei. Sejam todos muito bem-vindos numa noite maravilhosa em que nós podemos cantar alegremente louvores ao nosso Deus. Parece que tem um grave aí. Eu achei que era do céu, mas pelo jeito é do lado esquerdo. Enfim, você é muito bem-vindo nesse lugar. Se é sua primeira vez, você é muito bem-vindo nessa igreja. Se você está à procura de uma igreja para congregar, considere a possibilidade de estar conosco. Nós adoramos receber os visitantes e em especial aqueles que decidem caminhar com a gente e fazer parte da família Viva. Então você é muito bem-vindo nessa noite. Nós estamos em uma série intitulada A Igreja que Pertencemos. Eu acho que nós vamos ter que pedir para eles baixar o som ali do lado. A série A Igreja que Pertencemos, estamos sobrevoando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje vamos falar sobre um tema muito especial, que é impactando vidas através do Espírito Santo. Inclusive a aplicação dessa noite vai ser aqui ao lado. Acabando a gente vai ali direto colocar o sermão em prática. Bora? Bora lá. É para contaminar e não ser contaminado. Pois bem, irmãos, a igreja vinha se desenvolvendo muito bem, né? Estamos caminhando em Atos dos Apóstolos, a igreja crescendo, já tinha mais de 5.000 pessoas, aprendemos aí diversas coisas sobre essa igreja, e aprendemos semana passada sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo, as 10 marcas, que era na vida de Estevão. Esse indivíduo chegou a ser o primeiro mártir, ele foi morto por pregar Cristo. Hoje vamos falar sobre a vida de outro homem cheio do Espírito Santo, chamado Filipe. Ele não era o Filipe apóstolo, é o Filipe diácono. Os líderes judeus estavam perturbados, porque a igreja crescia, porque eles estavam pregando Jesus Cristo e ressurreto, inclusive, e eles estavam apavorados com aquela, para eles, nova seita que estava crescendo. Os apóstolos, inclusive, haviam sido presos e libertos depois Estevão foi morto, como você ouviu semana passada, e então, depois da morte de Estevão, o bicho pegou. Depois da morte de Estevão, o texto em Atos capítulo 8, verso 1, diz que a perseguição é intensificada, está lá na tela, e diz assim: naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, por conta dessa perseguição, aquela igreja que vinha crescendo foi dispersa por diversos lugares, com exceção dos apóstolos, e aqui então nós temos o cumprimento daquilo que Jesus tinha falado em Atos capítulo 1, que nós aprendemos aqui. O texto diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui eu convido mais uma vez a gente a orar. Baixe sua cabeça. Espírito Santo, usa-me nessa noite, que a tua graça seja derramada de forma abundante em nossos corações, que o teu Espírito me use como instrumento, e que somente o Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Eu rogo para que a nossa atenção não seja dispersa por conta dessa música ao lado. Eu peço que a tua graça seja derramada naquele lugar e o Senhor de alguma forma alcance aqueles corações perdidos, Senhor, como muitos de nós estávamos perdidos no passado recente. Que o Senhor toque aquelas pessoas e de alguma forma venham a se entregar a Ti, de alguma forma sintam o Teu Espírito tocando em seus corações e venham a ser transformados em nome de Jesus. Amém. Então o plano de Jesus, você se lembra, era que eles fossem dispersos mesmo, mas eles estavam sendo dispersos por causa da perseguição. E no mapa então você vê a cidade central em Jerusalém, e eles estavam indo agora para Samaria, uma região ao norte, uma região de um povo inclusive inimigo dos judeus. Essa perseguição então fez com que o povo se dissipasse, como fez com que os discípulos de Jesus se espalhassem, e agora na terra dos inimigos, na terra daquele povo que era uma mistura de judeus com outros, que os próprios judeus não gostavam, que inclusive quando eles saíam da Galileia, mais ao norte ainda, para ir para Jerusalém, eles procuravam não passar pela Samaria, eles cruzavam o rio Jordão, para não passar para aquele território, e passavam então pela região que hoje atualmente é a Jordânia. Enfim,
Mas o evangelho chegou naquele lugar. Os judeus convertidos estavam convertendo ou espalhando o evangelho naquela região. E o texto em Atos 8, verso 5 diz assim: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Enfim, Filipe, o diácono, estava no meio de um avivamento. Sinais, maravilhas, milagres, o evangelho sendo pregado, havia alegria naquela cidade. O mover do Espírito de forma maravilhosa na terra daqueles que eram inimigos dos judeus. Agora o evangelho chegava e convertia inúmeras pessoas. Mas, como Jesus disse, vocês vão em Jerusalém, Judeia, Samaria, mas vocês vão até os confins da terra. Ou seja, o evangelho precisava chegar aos confins da terra. Então Filipe, esse diácono cheio do Espírito Santo, é instrumento de Deus para ir a um lugar e então dali ser instrumento para o evangelho chegar até os confins da terra. Vimos semana passada que uma pessoa cheia do Espírito Santo é irrepreensível, cheia de sabedoria, fé, graça e poder, prega de forma irrefutável, exala a paz que excede o entendimento, prega o evangelho genuíno, tem experiências sobrenaturais, tem certeza de sua salvação e perdoa quem lhe ofende. Mas hoje, vamos ver talvez um dos principais efeitos de alguém cheio do Espírito Santo, um efeito que gera nele um impacto na vida do outro. Mais precisamente, vamos falar sobre alguém cheio do Espírito Santo compartilhando o evangelho. Primeiro ponto que vamos falar nessa noite: a sensibilidade à voz de Deus. 8:26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Era um tempo muito peculiar na história da humanidade. Sinais, maravilhas eram rotineiros, curas, milagres eram diários praticamente. E aqui a gente vê um anjo falando com Filipe, um anjo que a gente não sabe se ele apareceu, se foi uma voz audível, a gente não sabe ao certo o que aconteceu. O fato é, um anjo falava com Filipe. Agora, não é todo dia que um anjo fala com a gente. Eu nunca vi anjo, eu nunca ouvi anjo, mas não podemos negar que Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas precisamos ter cuidado ao aplicar esse verso. Os tempos são diferentes. Para você ter uma ideia, esse mesmo Filipe, ao final dessa passagem, ele é arrebatado e ele simplesmente desaparece daquele lugar e aparece em outro. Alguém aqui já foi arrebatado, simplesmente se desmaterializa e se materializa em outro lugar? Eu sei, às vezes você gostaria de fazer isso, mas ainda não temos essa possibilidade. Mas nesse tempo o Espírito Santo fez essas coisas, mas como eu disse, era um tempo diferente, que precisamos ter cuidado ao dizer que um anjo falou com Filipe e dizer um anjo falou comigo, tive uma visão de um anjo. Precisamos ter cuidado. Agora, isso não significa que Deus não fala ao seu povo, isso não significa que Deus não move o coração do seu povo, mas a principal forma de Deus falar ao seu povo é por meio das Escrituras. Você quer ouvir Deus? Leia as Escrituras. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia ela em voz alta, ou coloque o Cid Moreira para rodar no CD. Você vai ouvir Deus falando por meio do Cid Moreira, que, diga-se de passagem, faz um trabalho maravilhoso. Então, irmãos, nós ouvimos a voz de Deus quando lemos as Escrituras. Agora, quando estamos cheios do Espírito Santo, quando lemos as Escrituras, nós podemos como que entender, discernir a voz de Deus em meio àquelas letras, porque você pode ler as Escrituras simplesmente para adquirir conhecimento. Agora, ler as Escrituras para ouvir a voz de Deus é diferente. Ouvir a voz de Deus nas Escrituras para buscar direção para a vida é diferente. Repito, Deus fala primordialmente por meio de sua palavra, e por meio de sua palavra Ele direciona os nossos corações. Agora, num tempo em que existem muitas vozes falando ao nosso redor,
às vezes é difícil ouvir a voz de Deus. Ouvimos a voz no Instagram do fulano, do ciclano e do beltrano, grandes especialistas em todos os assuntos, pessoas que sabem de tudo um pouco, só que são tantas vozes que muitas vezes não ouvimos a voz de Deus. Como ontem na oração, foi muito falado sobre essa rotina intensa que a gente tem, essa agenda pesada, que muitas vezes nos tira de uma vida de silêncio com Deus, para ouvirmos a sua voz. É tempo de refletirmos sobre isso. Nesse turbilhão de informações, muitas vezes não conseguimos discernir a voz de Deus. E tudo que ouvimos nada mais é, muitas vezes, do que o nosso coração falando, o nosso coração enganoso. Agora, vamos lá, repito, Deus fala primordialmente por meio de sua palavra. E é necessário ter uma sensibilidade apurada para entendermos os direcionamentos de Deus por meio de sua palavra. Facilmente confundimos com o desejo do nosso coração. É difícil. Cuidado com os velhos homens, para eles não começar a bater o pé e sair daqui, aqui ao lado. Então facilmente confundimos com o desejo do nosso coração, facilmente confundimos uma suposta paz no nosso coração, e essa paz é uma paz pecaminosa. Facilmente confundimos com os nossos pensamentos, achamos que é Deus falando aos nossos corações. Cuidado com a ideia do Deus me disse, cuidado. Eu já vi muita gente dizendo Deus me disse, e esse Deus disse um monte de besteira. Já vi pessoas dando direções absurdas, contrárias às Escrituras, dizendo: irmão, Deus me disse algo para você, ou Deus me disse algo para a minha vida. E aí quando vê a vida da pessoa arrebentada, e se arrebentando cada dia mais, Deus não faz isso. São pessoas que ouvem a voz dos próprios pensamentos e confundem com a voz de Deus. Diante disso, não significa que Deus não fale aos nossos corações, mas primeiro pergunte-se: tenho certeza que isso não é somente um desejo do meu coração? Pergunte-se: essa direção é bíblica? Porque se eu sinto no coração algo que não é bíblico, saiba que não é Deus falando ao seu coração. Tenho uma vida devocional em dia? Tenho plena comunhão com o corpo de Cristo, para viver o mover do Espírito Santo verdadeiro? Estou mergulhado na missão de Jesus, espalhando o seu amor pela terra? Jesus é realmente o Senhor da minha vida? Enfim, faça perguntas como essa, para de alguma forma identificar se você está num nível tal, e quando eu falo nível não é de performance, mas é uma vida com Deus tal, que você pode confiar naquela voz interior. Porque, repito, muitas vezes essa voz interior é o seu coração pecaminoso, é as vozes do mundo que influenciam a sua forma de pensar, é o seu desejo que acha que aquilo vem de Deus, mas nada mais é do que o desejo pecaminoso de cumprir algo que você deseja. Mas repito, Deus sim pode direcionar corações, por meio de sua palavra primordialmente, mas Deus pode todas as coisas e Ele pode direcionar os nossos corações. Agora, alguém sensível ao Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, melhor dizendo, é sensível a Ele. Alguém cheio do Espírito Santo obedece de forma irrestrita. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Gaza era uma cidade dos filisteus, um povo também inimigo dos hebreus antigamente. Essa cidade ficava no litoral, aqui na região mais ao sul, sudoeste, é mais ou menos onde hoje é a faixa de Gaza, um lugar conflituoso inclusive. Essa cidade de Gaza havia sido destruída por Alexandre o Grande, e por causa disso, essa estrada que o anjo havia mandado Filipe ir, era uma estrada já abandonada, era então um caminho deserto, e não fazia sentido, aparentemente, um anjo falar para Filipe sair
daquele lugar que ele vivia milagres, maravilhas, um maravilhoso avivamento, para uma estrada deserta. Aparentemente não fazia sentido, e o anjo não deu detalhes, não disse o que aconteceria. O anjo disse simplesmente: Filipe, vá. Filipe não questionou, a palavra diz que ele se levantou e foi, porque ele era cheio do Espírito Santo e queria obedecer de forma irrestrita. Discípulos cheios do Espírito Santo obedecem até quando aparentemente não faz sentido. Eles sabem que são chamados a algo específico, têm a sensibilidade do Espírito e fazem aquilo de forma obediente. Mas é difícil ouvir a voz de Deus quando há barulhos ao nosso redor. Tudo começa, irmãos, obedecendo no pouco, como vimos semana passada. Agora, talvez você esteja buscando direções para a vida. Talvez você esteja buscando: Senhor, devo fazer isso, devo fazer aquilo, mas há tantas coisas claras nas Escrituras que nos convidam a obedecer, e que se nós não obedecemos o básico, muito menos vamos obedecer no que é mais complexo. Por exemplo, a Bíblia diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você obedece? Se você não obedece o básico, como quer que um anjo apareça para dar direções de como vai ser a sua vida futura? Somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis em todas as áreas. Você obedece? É o básico, e não precisamos de um anjo para dizer para sermos santos e irrepreensíveis. Somos chamados a congregar em uma igreja. Não precisa que o Espírito Santo apareça para você dizendo: congregue em uma igreja. É simples, obedeça. Somos chamados a fazer discípulos. É simples, obedeça. Percebe que muitas vezes queremos direções da parte de Deus, queremos um anjo, pedimos Espírito Santo, use um profeta para me falar algo, mas você não faz o básico, não ama a Deus e ao próximo, não faz discípulos, não é santo, tampouco irrepreensível, não se conecta com as pessoas da igreja. Como vai ouvir a voz do Espírito para coisas maiores? Lembra a parábola dos talentos, quando o Senhor diz para aquele que de 5 fez 10, foste fiel no pouco, sobre muito te acrescentarei. Então, irmãos, precisamos obedecer aquilo que é básico. Queremos viver o extraordinário, mas o feijão com arroz a gente não faz. Você acha que Deus vai fazer grandes coisas por meio de sua mão, se o básico você não faz? Não faz sentido. E você não precisa de um anjo, de um profeta, nem uma vidente, nem uma taróloga, nem nada do gênero. Cuidado com o vidente gospel. Por favor, não vá atrás dessas pessoas que tiram coisas da própria cabeça, às vezes usadas por Satanás. Deus acrescenta responsabilidades maiores à medida em que somos fiéis no pouco. Não espere grandes direções de Deus sem fazer o básico. Seja fiel no pouco. Ame a Deus e ao próximo. Busque ser santo. Congregue, viva com os irmãos e faça discípulos. Um discípulo cheio do Espírito Santo é sensível à voz de Deus e é obediente. E então aparece um próximo indivíduo nessa história. Verso 27. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Havia um etíope, natural da antiga Etiópia, não é a mesma Etiópia dos nossos dias, ela ficava ao sul do Egito. Aqui você vê então Jerusalém lá em cima, Gaza, o deserto do Sinai, onde o povo perambulou 40 anos, você vê o Mar Vermelho dividindo o Sinai da Etiópia, e enfim, você vê o Egito lá em cima. Esse homem era dali, era um reino que era governado por uma rainha, a rainha mãe, e o título de Candace era um título, não era um nome. Então essas rainhas mães, nesse período, nessa época, governavam, porque entendiam que o rei não podia lidar com coisas carnais, porque ele era um descendente de deuses. Então a rainha governava, tinha os seus altos oficiais, e aqui temos um homem, o etíope, também
considerado um eunuco. Então, ele, ser eunuco, dizia muito a seu respeito. Um eunuco era aquele indivíduo que havia sido castrado, porque ele, em algum momento de sua vida, cuidou dos haréns do rei. E para não ter problema, fazia-se uma cirurgia, castrava-se aquele homem, então dificilmente ele traria algum problema para o rei com as suas mulheres. Agora existe um ponto importante aqui. O fato dele ser castrado significava, segundo Deuteronômio 23, que ele não poderia entrar no templo em Jerusalém. Só que o texto nos diz que ele estava retornando de Jerusalém, provavelmente de uma festa judaica. E o texto em Deuteronômio diz: aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, esse homem só podia adentrar no pátio dos gentios. Não entrando no templo, na parte principal, não poderia prestar sacrifícios. Esse homem era um homem às margens da religião. Embora interessado, ele estava com um livro de Isaías em mãos, um rolo, que era caríssimo em seu tempo, e ele era um alto oficial do reinado da Etiópia, então ele provavelmente era rico, era um cara culto, ele sabia ler, com um livro de Isaías nas mãos, provavelmente muito interessado no que estava acontecendo no judaísmo. Agora, apesar de interessado, ele estava sendo excluído da religião, como a mulher do fluxo de sangue, excluída da religiosidade judaica, como os leprosos, excluídos do dia a dia judaico. Esse homem era excluído do dia a dia da religião. Esse homem, não podendo entrar no templo, era um homem considerado impuro, e por causa disso, visto de alguma forma com menosprezo por conta dos líderes judaicos. Como ele, muitos vivem na nossa região. Pessoas que são excluídas da religião, pessoas que se sentem às margens, pessoas que são barradas das igrejas que inclusive se colocam em um alto pedestal de santidade e excluem aqueles que não se encaixam num certo perfil. Por exemplo, homossexuais, dependentes químicos, ex-presidiários, divorciados e tantos outros. Pessoas que muitas vezes não se sentem parte, porque a própria igreja de Jesus não os abraça, porque na verdade não é a igreja de Jesus, é a religiosidade fria e morta que não abraça os pecadores. Eram aqueles que eram abraçados por Jesus, e os religiosos, os fariseus diziam: quem é esse que come com pecadores? São pessoas que não se encaixam num padrão religioso e se sentem excluídos. Agora, isso, irmãos, nada mais é do que hipocrisia, porque alguns pecados são barrados na porta da igreja, alguns são barrados, outros são tolerados. Os homossexuais, os ex-presidiários, os dependentes químicos, os divorciados, para não citar outros, são barrados e não são aceitos na comunidade dos santos. Mas isso é uma hipocrisia, porque estes mesmos que não aceitam pecadores são os mais pervertidos no seu interior, são aqueles que amam apontar o dedo, são críticos de plantão, podres por dentro, mas por conta dessa podridão gostam de apontar o dedo na cara de pecadores. Essa podridão que os leva a críticas excessivas, porque dessa forma eles se sentem melhores com os próprios pecados. São viciados em pornografia que ninguém sabe, são pessoas que traem suas esposas ou seus maridos e ninguém sabe, mas esse tipo de pecado está tudo bem. Estes religiosos que excluem alguns tipos de pecados, estes muitas vezes estão nos púlpitos vomitando santidade, excluindo aquelas pessoas que não se sentem de alguma forma incluídas na igreja de Jesus. Talvez você seja essa pessoa que se sente rejeitado. Talvez você veio aqui pensando: é a minha última chance que eu dou para uma igreja evangélica. Talvez algum amigo te convidou. Saiba que não nos interessa o seu passado, não nos interessa como você veio. Agora há um novo caminho para você.
há uma nova vida para você, há um novo jeito de viver e há uma nova família que quer te abraçar, independente do seu histórico. Todos são convidados a vir como estão. Agora calma, talvez você esteja, que caminho perigoso é o que o Bruno está falando. Em hipótese alguma, deixaremos de confrontar pecadores. Em hipótese alguma, deixaremos de falar aquilo que é pecado ou aquilo que não é pecado. Venha como está, mas saiba que o Espírito Santo vai trabalhar em seu coração e te transformar de dentro para fora. A transformação não é uma roupa que você coloca, deixando de pecar num comportamento A ou B. Conversão não é deixar de ir na balada. Conversão não é parar de fumar, parar de beber. Conversão é uma transformação íntima, interior, que é de dentro para fora, que tira o teu desejo pela balada e por qualquer outro tipo de pecado. Portanto, sim, essa igreja abraça pecadores. Esperamos que os homossexuais, as prostitutas, os adúlteros e qualquer espécie de pecador venha a esse lugar. Como eu era um destes. Mas a gente vai sempre dizer: arrependa-se do seu pecado. Como Jesus era cheio de graça e verdade, assim nós atuamos. A verdade é dita, custe o que custar, doa quem doer. O pecado é confrontado, mas é um confronto de amor, porque é cheio de graça. Esse pecado, os meus pecados do passado foram confrontados pela graça, pelo amor de Cristo. Mas a verdade nunca foi deixada de lado. É a verdade que nos transforma, é a verdade que nos liberta. E então nós somos transformados interiormente, e então o exterior começa a mudar. Portanto, a Viva Igreja Cristã, Criciúma e Sara e até os confins da terra, Palhoça e onde mais, por favor, não rejeite o pecador. Por favor, não fechemos as portas àqueles que se sentem às margens da religião. Essa religiosidade morta e fria tem causado um impacto terrível no coração das pessoas. E por conta desse posicionamento julgador da Igreja de Cristo, muitas pessoas não têm se dado a oportunidade de ouvirem o Evangelho. Portanto, pregaremos o amor, sim, a graça, sim, mas também pregaremos a verdade. Venha como você está, mas seja transformado pelo Espírito Santo. A igreja perdeu o ímpeto evangelístico, irmãos. Por conta desse perfil, por conta desse perfil, nosso rebanho versus o mundo pecador, as pessoas não querem se misturar, não fazem o que Jesus fazia, e pior, fazem acepção de pessoas. Porque se alguns pecados não podem, é interessante que outros pecados podem. O rico, que dá um dízimo alto, mas sonega impostos, deixa abaixo, deixa ele sonegar, assim sobra mais para a igreja. Aquela rica que traz iPhone importado dos Estados Unidos, isso aí não tem problema, porque ela vende baratinho iPhone para a gente, tudo contrabandeado, sem pagar imposto. Não, o influencer digital, ele é uma grande ferramenta para a nossa igreja. Ele vai para a balada também, fica com as meninas, mas deixa abaixo, está tudo certo. Percebe que alguns pecados são bem-vindos? A pornografia que não vem à tona, está tudo certo. Esse mesmo viciado em pornografia é aquele que aponta o dedo para o homossexual. Isso é tão nojento, hipócritas. Estes mergulhados na pornografia, apontando o dedo para fulano e ciclano que são pecadores, como se ele fosse santo, mas é porque o pecado da pornografia não aparece. Ou aquela senhora que se converteu aos 60 anos, ela não é casada na igreja, ela é só amaziada, e ela vem para a igreja, e a igreja diz: não, ceia para a senhora não, a senhora não é casada, ou é o seu segundo casamento. Hipócritas! Hipócritas que engolem, que deixam passar pecados gigantes, mas fecham para pecados pequenos. Se é que podemos dizer que há pecados grandes e pequenos, mas o ponto é, não reparam a trave que está em seu olho, reparam no cisco do olho do irmão, e por causa disso, as pessoas se sentem às margens da religião.
às margens da igreja, hipócritas. E Jesus fala para esses: vocês são guias de cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Ah, pois é, beber não pode, mas comer 30 pedaços de pizza é bonito, e posta ainda aquelas pedaços da borda, um prato cheio, lindo, lindo, maravilhoso, glutão, pecador, e para ele está tudo certo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Quem disse isso foi Jesus, o mestre do amor, mas a graça não deixava de lado a verdade, e a verdade precisa ser dita. Cuidado com a hipocrisia. Pessoas cheias do Espírito Santo vão em busca daqueles que a religião deixou fora. E então Filipe compartilha o Evangelho. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Então o eunuco, numa carruagem em direção à Etiópia, numa estrada deserta. Carruagens pesadas e em estradas ruins eram lentas. Filipe então observa a carruagem, o Espírito Santo diz para ele: ó, agora vai e acompanha aquela carruagem. Ele chega perto, ouve um cara lendo em voz alta, porque era comum ler em voz alta naquela época, porque era muito difícil ler o hebraico antigo, então para facilitar, liam em voz alta. Ele escuta, ele obedece a Deus, Deus então o conduz, ele chega, ouve aquilo e ele entende então que aquilo era um ponto de contato. Filipe identifica aquele som, que era o livro de Isaías, que ele certamente conhecia muito bem, e ele identifica ali uma oportunidade. Sim, se Filipe se o Deus o levou até ali, Filipe agora precisava arregaçar as mangas e fazer o que ele tinha vindo para fazer. Irmãos, esse texto nos diz sobre aproveitar as oportunidades, sobre encontrar esses pontos de contato, um ponto em comum com as pessoas perdidas lá fora. Talvez é alguém que vem se queixar a você de um problema de saúde, e há oportunidade para você falar do amor de Cristo e orar por aquela pessoa. Talvez a pessoa vai dizer que está com depressão, e você vai falar da esperança que existe em Jesus. Talvez alguém vai falar sobre o medo desse governo e os problemas que isso pode gerar, e você vai dizer que a nossa esperança não está em homens. Enfim, precisamos estar atento a tudo que acontece ao nosso redor e identificarmos esses pontos de contato que são oportunidades para compartilharmos o Evangelho. E ele fala, no verso 32, é uma citação de Isaías 53, um livro que havia sido escrito quase 800 anos antes, que falava claramente sobre Jesus. O texto diz: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Um texto escrito 800 anos antes, que descrevia muito perfeitamente Jesus Cristo. E então Filipe usa aquele texto para dizer: é sobre Jesus, é sobre o Messias, é sobre o Filho de Deus, que viria para salvar nós pecadores. Perceba que Filipe não falou de suas experiências pessoais, Filipe não falou do avivamento que estava vivendo em Samaria. Filipe apontou Jesus Cristo morto e ressurreto. Essa é a nossa função, somos mensageiros do Messias,
somos mensageiros do Rei dos Reis, somos seus representantes na terra, e não estamos aqui para falar das nossas experiências. Ainda que o nosso testemunho possa ser uma ferramenta, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, fomos chamados para espalhar a mensagem do Rei, fomos chamados para espalhar a mensagem de que o Pai, amando o povo, a sua criação, enviou o próprio Filho, e na cruz do Calvário morreu, verteu até sua última gota de sangue, para que nós pudéssemos ser resgatados, restaurados, trazendo então agora, não mais sendo inimigos, mas amigos de Deus, sendo adotados na família de Deus, tudo isso pela graça e não por obras, tudo isso porque Ele decidiu nos amar, e não porque éramos bons, não porque temos uma grande performance. Essa é a mensagem que precisamos espalhar ao redor do mundo, essa é a mensagem que traz vida ao moribundo, essa é a mensagem que liberta presos espirituais, essa é a mensagem que nos traz esperança. Filipe não estava preso ao templo, à sinagoga, ou mesmo em Samaria, ele dedicou a sua vida em busca de um único cara, o eunuco, porque ele sabia que, sendo obediente, ele traria luz às trevas daquele homem. Irmãos, esse mesmo poder que Filipe tinha em mãos, é o poder que nós temos em mãos, para compartilhar o Evangelho e mortos receberem vida, mas para isso precisamos sair da zona de conforto, para isso precisamos tirar o foco dos nossos prazeres, que tem nos amortecido, adormecido, estamos viciados nos prazeres mundanos, ainda que não sejam pecaminosos, estamos tão focados naquilo que a Bíblia, naquilo que o mundo nos oferece, estamos com a nossa energia tão despendida para aquilo que nos traz prazer, e não estamos vivendo a missão que Cristo nos chamou para viver, não estamos indo aos lugares públicos, não estamos espalhando a mensagem de esperança em todo canto dessa terra. Somos mensageiros, mas o problema é que nós estamos abrindo mão dessa nossa atribuição de mensageiro. Somos soldados recrutados para uma guerra. O problema é que nós tiramos a farda e colocamos a farda que esse mundo oferece. Fomos chamados para sermos os representantes de Jesus na terra, mas temos representado muitas e muitas outras coisas, como políticos, filósofos e tantas outras coisas, mas nós somos representantes de Jesus. Nós precisamos ser os Filipes na vida de outros. Nessa semana, tomando café com um irmão, numa cafeteria da cidade, sentou ao meu lado, praticamente na mesa ao lado, uma mulher que foi o Filipe na minha vida. Interessante que eu, preparando esse sermão, essa mulher, que há mais ou menos 13 anos atrás, quanto eu tinha uma vida perversa, devassa, que vivia nesse lugar aqui ao meu lado, essa mulher, que eu jamais imaginarei que viria dela, e muitos aqui conhecem, Zuleide Herman, ela disse: Bruno, que tal ir numa igreja evangélica? E na época eu era espírita. Essa mulher não pregou o evangelho para mim, mas em alguma medida ela fez o papel dela, ela foi um instrumento de Deus na minha vida, ela foi o Filipe que percorreu uma grande distância, foi ao encontro do perdido, e por causa daquela manhã ou tarde, eu não lembro a hora do dia, a minha vida foi transformada, por causa de uma pessoa que disse: Bruno, que tal procurar a minha igreja? Bruno, que tal ter a tua vida transformada? Por causa de uma pessoa que se dispôs a abrir a boca para mim, hoje eu estou aqui, uma vida transformada, uma vida liberta, eu estou vivo, e naquela época eu estava morto. Irmãos, nós precisamos ser os Filipes, nós precisamos espalhar essa mensagem, porque nós somos como carcereiros, que detêm as chaves que libertam um preso, e nós não estamos abrindo essa jaula, essa prisão, para libertar pessoas. Em 1857, Hudson Taylor estava na China, um missionário, e ele então, conversando com um senhor chamado Ni, esse senhor perguntou, já convertido, um chinês convertido ao cristianismo, perguntou: Hudson, há quanto tempo vocês conhecem o evangelho na Inglaterra? E Hudson Taylor diz: te conhece faz tempo já. E o senhor Ni pergunta: meu pai morreu sem conhecer o evangelho, por que vocês não vieram antes? Meu pai morreu sem conhecer o evangelho, por que vocês não vieram antes?
nós não temos mais um senso de urgência, nós não temos mais um senso de que as pessoas que estão aqui ao lado, provavelmente não se entregaram a Jesus, e elas vão perecer no inferno por toda a eternidade. E então, aquele homem dá um fruto. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Irmãos, o Evangelho é o poder do Espírito Santo, estava transformando aquele homem. Aquele homem respondeu querendo ser batizado, mas o que estava implícito naquilo é porque ele respondeu com fé e arrependimento. Ele não só creu que Jesus era o Filho de Deus, mas ele entregou a sua vida ao senhorio de Cristo. Aquele homem arrependido dos seus pecados queria evidenciar por meio do batismo que os seus pecados ficariam naquelas águas e daquelas águas sairia um novo homem. Aquele homem que estava excluído da religião, havia sido adotado como filho de Deus. Aquele homem, fora das quatro paredes da igreja, estava sendo ingressado na igreja de Cristo, com fé e arrependimento, porque um homem foi atrás daquele cara. A igreja que nós pertencemos, irmãos, é a igreja dos piores pecadores, arrependidos. A igreja que pertencemos é a igreja dos piores pecadores, arrependidos. E Filipe não investigou a vida daquele homem. Filipe não pediu para ele recitar o catecismo menor de Westminster. Filipe não pediu: olha, agora você tem que fazer um curso de 1 ano. Filipe não disse: não, agora eu tenho que te acompanhar por 6 meses para ver se você realmente se converteu. Filipe disse: nada te impede. Sproul fala sobre a membresia da igreja primitiva. Sproul diz: se não houvesse um impedimento claro ou barreira para as pessoas tornarem-se membros da igreja, e se elas fizessem uma profissão de fé em Cristo, recebiam o batismo, eram bem-vindos na comunidade, mesmo como gentios. O cristianismo não é um sistema complexo de crenças, não é um sistema para poucos. Cristianismo é sobre coração transformado, é sobre dizer: eu quero Jesus como meu Salvador e Senhor, e eu não preciso verificar frutos, porque afinal de contas, batismo não é algo que você precisa estar pleno e perfeito para ser batizado, porque isso não existe. Mais uma vez, hipócritas que não batizam, por exemplo, uma senhora que está no seu 2º casamento, uma senhora que está amasiada, que não se casou na igreja. Não batizam essas pessoas, não oportunizam esse meio de graça, nem o batismo e nem a ceia. Hipócritas, porque estes mesmos estão atolados de pecados, podres por dentro, mas por fora com uma capa de santos. Cristianismo não é para poucos, é um chamado para todos. Cristianismo não é sobre regras, é sobre coração transformado. Cristianismo é sobre um coração impactado, que busca impactar outros corações. Como você tem se comportado com relação aos pecadores? Abraça ou exclui? Acumula conhecimento ou espalha as boas novas? Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai em busca de pecadores. A missão não parou. Finalizo aqui. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, levou Filipe para outro lugar. O eunuco não ouviu mais, e este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Filipe seguiu a missão, evangelizando, espalhando o evangelho. Ah, Bruno, mas Deus não é soberano? A gente não precisa se esforçar no evangelismo. Irmãos, fala para Filipe: ô Filipe, quando chegar no céu, para que tu se esforçou tanto, Filipe? Deus é soberano, Ele ia dar um jeito. Irmãos, me desculpa, precisamos nos esforçar sim, para evangelizarmos, para espalharmos o amor de Cristo. A vida de um homem foi transformada, e não só isso, a tradição fala que aquele homem espalhou o evangelho tanto no Egito quanto na Etiópia, e na Etiópia ele plantou diversas igrejas. Um homem catalisador de um movimento, tudo isso porque Filipe obedeceu. Alguém foi Filipe na sua vida, alguém foi Filipe na minha vida. Sejamos Filipes na vida de outros. Concluo então
dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é sensível à voz de Deus, ela é obediente, ela vai em busca do perdido, ela vai em busca daqueles que a religião deixa de fora, ela compartilha o Evangelho. E aí finalizo com uma história. Alexander Duff, ele era um missionário escocês na Índia. Esse homem volta para a Escócia, numa palestra como essa, tentando trazer novos missionários para ir para a Índia. Esse homem não tem nenhuma resposta. Ele faz um apelo e ninguém decide ir para a Índia. Esse homem então, muito angustiado, infarta na frente de pessoas. Ele é levado para um canto, é cuidado, ele se recupera e ele volta para o púlpito, dizendo: se a rainha da Escócia vos convocasse para ir a qualquer lugar do mundo numa missão diplomática, iríeis com orgulho. O Rei dos Reis, aquele que deu sua vida por vós, vos convoca para atenderem seu chamado, e vocês não querem ir. Pois eu irei, já velho e doente. Não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens do rio Ganges, e os indianos saberão que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes as boas novas do Evangelho. Como vamos responder ao chamado para espalharmos o Evangelho? Com a hipocrisia de muitos, deixando o pecador de lado, porque eu não posso misturar com a roda dos escarnecedores, ou cheios de amor, como esse homem velho, dizendo que ia para a Índia, para que os indianos soubessem que aquele que morria às margens do Ganges era um homem que os amava, para que os indianos soubessem que alguém estava entregando a própria vida por amor àqueles, porque isso expressa o que Jesus fez em nosso favor. E aquele homem então, depois dessa fala, teve uma grande resposta daqueles jovens que decidiram ir para a Índia. Irmãos, como temos respondido ao chamado para espalharmos o Evangelho? A banda pode subir, a gente vai orar e a gente vai logo em seguida servir a ceia. Pode baixar sua cabeça. Deus, tem misericórdia da nossa falta de fervor evangelístico, da falta de urgência em espalharmos as boas novas. Temos focado tanto nessa vida, nos prazeres dessa vida, e esquecemos que somos peregrinos. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Que essa igreja tenha um senso de urgência tal, olhando para a eternidade, que está tão próxima, olhando e esperando a vinda de Cristo, mas que nisso tudo se enche com um senso de urgência, de que precisa espalhar o amor de Cristo em Criciúma e em Sara, até os confins da